Olá, seja bem-vindo a mais um Veja Entrevista. Hoje a gente recebe o Fernando Serapião, crítico de arquitetura e editor da revista Monolito, que vai falar para a gente sobre os premiados da categoria Arquitetura da APCA. Tudo bom, Fernando? Tudo bom, Mariana? Obrigada por estar aqui. Obrigado pelo convite. Legal. A APCA premia desde 2011 vencedores na categoria de arquitetura. E a gente vai falar um pouquinho de quem são os vencedores desse ano. Fernando, a gente estava conversando agora há pouco sobre a diversidade, né, das categorias, que a gente, quando fala em categoria de arquitetura, parece que vai ser prédio, casa, espaço público, e não é nada disso. Queria que você falasse um pouquinho de como é que foi montado esse cardápio aí de vencedores, né, que a gente até já sabe quais são, eles só vão receber hoje, e a relação disso com a arquitetura, né, que é muito vasta. A gente vê que tem uma variedade bem grande. A gente desde o início, Mariana, foi um pressuposto do prêmio, porque existem outros prêmios de arquitetura dados por bienais, pelo próprio IAB e outros tipos de organização, mas existem poucos prêmios que entendem um pouco o olhar arquitetônico sobre as coisas, né? Então, no fundo, o que tem por trás de todos os prêmios, se a gente pudesse tentar buscar um fio condutor do que está por trás de todos esses prêmios, é um pouco isso, é um pouco uma certa inteligência e um certo olhar a partir do mundo da arquitetura e do urbanismo para a solução não só de problemas, mas também como manifestação cultural, né? Então, a gente tem ao longo desses anos que a APCA já premiou a arquitetura, que, como você contou, a partir de 2011, a gente já premiou desde peça de teatro até montagem de exposição de arte, não era montagem de exposição de arquitetura. A gente já premiou, por exemplo, manifestação de valorização do patrimônio moderno, como a volta dos cavaletes do MASP, por exemplo, foi um prêmio que a gente deu. E o prêmio foi para a instituição, né, e para os arquitetos que fizeram aquela ação. A gente já premiou, como eu falei, peça de teatro, a gente já premiou fotógrafos que estão ligados, que têm um olhar muito arquitetônico, seja para o registro puro e simples da arquitetura, seja por um trabalho autoral que está pautado na cidade. Legal. Então, tem realmente um aspecto muito amplo, e talvez até muito mais amplo do que os outros prêmios da própria APCA, né, que acabam se atendo muito àquela manifestação. Quer dizer, as artes visuais vão premiar as exposições, os artistas, às vezes livros, etc., né? O cinema, idem, né, vai premiar o ator, a atriz, o diretor, etc. A gente acaba ampliando um pouquinho o leque e tentando buscar aonde está a arquitetura e o urbanismo em mesmo onde a gente não vê mesmo de onde cara, né? onde a gente não vê de cara, né? Legal. Eu posso dar um exemplo antes de você me perguntar. Por exemplo, um dos premiados desse ano é a abertura das Olimpíadas, né? A cerimônia da abertura das Olimpíadas é uma cerimônia, é um espetáculo, né? O que tem a ver isso com arquitetura, né? Mas o júri entendeu que havia ali um componente arquitetônico na montagem daquele espetáculo. A gente está vendo as imagens aqui da cerimônia. Isso, que havia um componente arquitetônico que era muito forte, né? Então, mas a gente não existia nenhum texto sobre isso, não existia depoimento dos autores sobre isso. Quer dizer, no fundo, era um feeling do próprio júri. E como eu estava te contando, a gente fez alguma das ações que a gente está fazendo para a divulgação desse prêmio foi um encontro inédito, que a gente também nunca havia feito, entre júri e premiados. E a gente recebeu a Daniela Thomas e ela ficou muito emocionada quando a gente contou, quando eu recebi o prêmio, quando ela percebeu que aquilo que estava por trás da montagem foi realmente percebido. Muito, né? legal. Que ela falava assim, de alguns textos que eles tinham lido e que estava muito, muito evidente para eles, para os três autores da abertura, que havia no imaginário brasileiro, uma das coisas mais fortes era a questão construtiva, né? Aquilo que está em Bullemax, que está em Lúcio Costa, que está em
em Oscar Niemeyer, e que também faz parte da nossa paisagem urbana, né? Seja ela a real e a legal, vamos chamar assim, né? A cidade, quanto a informal e as comunidades, etc. Né? E a gente tem um prefeito também, né, vencedor esse ano, o ex-prefeito Fernando Haddad, que acabou de sair da prefeitura no final do ano passado, foi o vencedor na categoria ocupação urbana. Não, urbanidade. Urbanidades, com o projeto Ruas Abertas, em que ele propôs que grandes avenidas como a Avenida Paulista, a Sumaré, entre outras na cidade, ficassem fechadas para os carros aos domingos. E isso acabou permitindo que as pessoas fizessem uso desses espaços como espaço de lazer, espaço público, caminhando, andando de bicicleta e tal. É a primeira vez que um ex-prefeito é premiado pela PCA? Olha, eu sei que tem outros políticos que foram. Acho que Jânio Quadros foi premiado por teatro na década... Isso é a pesquisa histórica que a gente fez. O Jânio Quadros foi premiado pela categoria teatro na década de 50. Eu tenho impressão por conta de algum auxílio econômico, público ao teatro, mas eu não tenho certeza. Mas na arquitetura, certamente. A arquitetura a gente não tinha dado nenhum prêmio para nenhum político, e de fato o prêmio não foi pensado para ser dado para um político. O prêmio foi, quer dizer, o júri primeiro se ateve à ideia e a força que a gente percebe, né, ultimamente, da ocupação pela população dos espaços públicos, né? Quer dizer, no fundo, historicamente, São Paulo, principalmente, é uma cidade que acontece nos espaços fechados, né? É uma cidade quase que onde as reuniões acontecem em espaços privados. Mesmo os públicos são cercados, né? A gente tem aí os parques, estão sempre com grades em volta, algumas praças, inclusive. E mesmo os públicos são fechados, né? Mas fundamentalmente é uma cidade que se esconde, né? As reuniões são sempre muito escondidas, seja pela segurança, seja pelo histórico sociológico, que eu não vou conseguir fazer, mas enfim, essa é uma constatação. E ultimamente a gente tem visto que há por parte da população um desejo, né, de estar mais nos espaços abertos, de estar mais nos espaços públicos, né? Então, um exemplo que, enfim, você sabe que eu estou conectado, mas o Parque Minhocão, a população passou a usufruir aquele espaço depois dele ser fechado para o trânsito durante a noite, etc., desde da governo Erundina. Enfim, a gente vê várias ações nesse sentido, mas, enfim, a gente entendeu que havia uma ação pública, né? Era uma determinação pública para que algumas ruas fossem abertas, não fechadas, né? Abertas ao público no domingo. Até isso é polêmico, né? Tem gente que chama de ruas fechadas, porque são fechadas aos carros, e outras pessoas de ruas abertas, porque são abertas para as pessoas. Isso, no fundo tem esse momento dessa virada, né? Onde o carro, não que ele perde importância, mas ele perde pelo menos importância no imaginário, né, de alguma coisa muito desejada e que enfim, o espaço público é feito para as pessoas, fundamentalmente, né? Então, o que é mais importante? É a rua ou é a calçada? Eu sempre digo que é a calçada, né? Então, a pessoa é mais importante do que o carro. Então, a cidade tem que ser feita para as pessoas e não para os carros. E, nesse sentido, o prêmio teve essa sensibilidade de entender que ali havia uma ação pública que potencializava esse uso, não só na Paulista, que a gente usa como exemplo, porque, enfim, todo mundo sabe que aquilo está sendo aberto, mas pouco depois do nosso prêmio, e muito provavelmente não por isso, mas a gente premiou isso no final de novembro, antes do governo Haddad terminar, eles assinaram um decreto que todas as subprefeituras teriam que ter oficialmente uma rua aberta para a população, né? Isso até há pouco tempo, essa semana saiu uma reportagem que está correndo risco, né, na atual prefeitura, porque algumas ruas que talvez não tenham tanto apelo, o que a população não está ocupando, mesmo ela estando aberta para a população, corre o risco de ser, de novo, aberta para os carros e não para as pessoas. Legal. E aí tem uma outra categoria aí que foi polêmica, na qual o vencedor foi a ocupação Cambridge, né? Sim. A gente tem em São Paulo um hotel bastante conhecido que funcionava no centro da cidade, o Hotel Cambridge, perto ali do Terminal Bandeira, perto da Câmara Municipal.
E ali existe uma ocupação, ou seja, as pessoas, um grupo de pessoas que não tinham onde morar, invadiram o hotel, ocuparam, aí cada um usa o termo de sua preferência, que é sempre uma questão política, ocuparam esse hotel e passaram a morar ali. E a partir disso, alguns artistas começaram a desenvolver um trabalho com essas pessoas, inclusive morando lá junto com essas pessoas que estão ocupando e participando do dia a dia delas e tal. E o Fernando estava me contando agora mais cedo que também não era uma escolha muito óbvia, né, esse prêmio. Não era, mesmo porque não existia ou não existe um trabalho efetivo de um arquiteto, como no caso do prefeito também não existia um trabalho, apesar de ter gente em várias secretarias atuando, mas não existia nenhum arquiteto trabalhando efetivamente por trás, ou seja, não existia nenhum tipo de profissional ali. E a gente, no júri da PCA de arquitetura, sempre premiou, ou sempre que pôde, premiou, por exemplo, projetos de habitação social em São Paulo, né? Por achar que é importante colocar a luz sobre projetos de qualidade feito por uma população que não tem acesso à arquitetura. Então, por isso, a polêmica do prêmio, né? Ou seja, quando no momento tem muitos profissionais trabalhando efetivamente com projetos de habitação social, por que motivo você vai premiar um projeto onde não há efetivamente um trabalho de um arquiteto? A figura de um arquiteto. Mas, por outro lado, é muito interessante o prêmio no que diz respeito à necessidade de ocupar o centro da cidade com habitação, né? Então, a história da própria ocupação do Cambridge é muito simbólica nesse sentido, né? No momento onde há a percepção do movimento social de que por que estão nos mandando para a periferia enquanto tem vários imóveis ocupados ali no centro? Mandando para a periferia, a gente também está falando aqui do projeto Minha Casa Minha Vida, do governo federal, que justamente dispunha de terrenos da prefeitura em áreas bem afastadas do centro para construir moradia, em vez de aproveitar a infraestrutura que a gente já tem. Isso, e não só dispunha, mas no fundo o valor que existe para compra de terrenos não consegue comprar um terreno valorizado no centro da cidade. Bem localizado. Então esse é o ponto. E o hotel estava fechado, apesar de já ser público, já tinha sido desapropriado pelo Estado. Uma série de burocracias impediam que aquele espaço fosse transformado, né, em habitação. Só uma pequena curiosidade, é um hotel que tem até, que faz parte da história da Abril. Eu estava lendo a biografia do Vitor Tivita, várias reuniões, do Carlos Maranhão. Inclusive da criação da revista, aconteciam ali porque a redação era ali pertinho. Era um hotel luxuoso, com um restaurante bacana, etc. E hoje está lá com centenas de famílias morando, e eu fui visitá-lo, porque a gente está fazendo também uma série de vídeos, e realmente é notável a maneira como a liderança exercida pela Carmen, que é a líder comunitária, faz com que as pessoas que estão lutando por moradia participem da vida ativa da cidade, né? Ou seja, estudando ali perto, trabalhando perto e tendo uma inserção cultural na cidade, e por isso ela atrai essas ocupações artísticas, né? Quer dizer, com escritores que já foram morar lá para escrever livros, teve um filme que eles passaram 2 anos estudando, que chamava Era o Hotel Cambridge, da Eliana Café, que é muito interessante, quer dizer, no fundo é um filme de ficção, mas que mostra completamente essa realidade. A Carmen, que é a líder, é uma das protagonistas do filme. Muito bom. E lembrando até que tinham outros hotéis ali naquela região, né? O próprio Hilton, que funcionava, tem a música até do Tom Zé, que fala que o Hilton edifício brigou com o edifício Itália. Hoje o Hilton é do TJ, também virou gabinetes para desembargadores, as antigas suítes foram transformadas em gabinetes para desembargadores, então também tem essa coisa da renovação da cidade, né? Que vai buscando o uso desses espaços. Claro. E aí a gente tem também o projeto do Tuca Vieira, fotógrafo, que a partir de um guia de ruas ele começou a voltar nesses locais e fotografar para mostrar um pouco, já que a gente está falando de transformação, fazer a documentação dessa transformação. É um projeto bem complexo, né, Fernando? O Tuca é um fotógrafo, ele foi justamente premiado pela pesquisa, né, pela maneira como ele fez o registro de São Paulo. Quer dizer, como na cabeça dele ele
o ambiente urbano é alguma coisa que sensibiliza o Tuca. Então, ele queria fazer um registro sobre São Paulo. Então, o que fazer, como começar, como abordar tal. Então, ele casualmente encontrou um guia de rua da 4 rodas no banco de um também táxi. Da Abril. Também da Abril. No banco de um táxi e teve um estalo, né? Então, a cada página dupla, ele poderia fazer uma foto daquele lugar, né? Então, ele passou a estudar, é um projeto de mais de um ano que ele ficou fazendo, projeto autoral, estudar aquele lugar e é interessante o que ele conta que são lugares que realmente ele nunca passaria, não é que ele voltou, ele nunca foi, né? Pois é, no fundo, é São Paulo e arredores, porque no fundo pega um pouco a grande São Paulo, né? Mas enfim, e aí ele começa a estudar um pouco cada região e vai fazer pouquíssimas fotos, porque também é um trabalho doido que usa uma técnica muito antiga, uma técnica de chapa. Então, é uma câmera grande, que tem um tripé enorme, que tem aquele fole que você... E ele tira uma ou duas chapas de cada lugar, não mais que isso. Então, tecnicamente, ele diz que é um processo que tem mais nitidez a foto, então acaba sendo mais impressionante cada imagem quando ampliada. E também tem que ser muito mais cuidadosa. Então, é quase um trabalho na contramão do excesso de imagens de Instagram que a gente vive hoje em dia, né? Todo mundo tirando o telefone e já sai. 1000 fotos. Então, assim, é quase uma foto, são 203 fotos, porque eram 203 páginas duplas. E então, ele vai escolhendo. E é interessante, quando você vê tudo, quando você vê as 203, você pode ter várias leituras, mas uma delas que cidade é essa, né? Porque óbvio que tem muito mais periferia do que centro, né? Ou seja, mas ao mesmo tempo, para todos, eu acho que tem uma noção de familiaridade, de que é minha cidade essa, porque você já passou por alguma coisa parecida com aquilo, com todas aquelas fotos, não tem nada muito inusitado, né? Então realmente é muito interessante. A gente realmente premiou a pesquisa, a maneira como ele criou essa lógica, né, que nos pareceu muito interessante, e a partir de uma quadrícula, quer dizer, no fundo tinha uma inteligência arquitetônica de planta, né, então tem uma série de atributos por trás. Bacana. E o prêmio da PCA para arquitetura tem uma curiosidade que, diferentemente de outras categorias, não é exatamente uma categoria composta por críticos da arquitetura, até porque na mídia a gente costuma ver pouco espaço, né, para esse tipo de crítica. A gente tem a Monolito, que é a revista que o Fernando publica, que é especializada no assunto, e algumas outras poucas publicações. E aí o que acaba acontecendo é que muitos acadêmicos integram esse júri e contribuem também com um olhar diferente aí para escolher os premiados. Você acha que o projeto do Tuca foi revelado também por causa dessa participação mais acadêmica na composição do júri? Eu acho que esse em si não, porque no fundo, curiosamente, esse projeto, existia um crítico, ele não foi premiado por isso, mas existia um crítico que tinha uma conexão com esse projeto direta, que é o Guilherme Wisnik. O Guilherme havia escrito para a revista Piauí um artigo grande sobre esse projeto. O Guilherme, que foi curador da Bienal de Arquitetura. Isso, o Guilherme foi curador da Bienal de Arquitetura, professor da Universidade de São Paulo, professor da FAO, e faz parte é membro do júri de arquitetura da PCA. Então ele conhecia, mas não foi ele que sugeriu o projeto, mas ele conhecia muito bem porque ele havia escrito sobre esse trabalho. Então era um trabalho que havia sido veiculado, né, na mídia antes de estar na academia, quer dizer, no fundo tinha, esse não. Mas enfim, eu acho que outros, existe realmente esse olhar duplo, vamos dizer assim, que talvez o Guilherme seja um personagem aí chave, porque ele tem um pé em cada canoa, ele está tanto na academia quanto ele é um crítico, um dos que mais escrevem, né? Quer dizer, ele tinha uma coluna no passado, ele tinha uma coluna semanal na Folha, por exemplo, Folha de São Paulo. Então, tem esse olhar duplo, né? Quer dizer, de personagens, de críticos que estão mais de um lado, do lado da mídia, porque no fundo a PCA, como eu estava te contando, ela nasce de jornalistas, né? De críticos que atuam, jornalistas que atuam na crítica de determinada área, né? Quer dizer, ela é sediada no Sindicato dos Jornalistas.
Quer dizer, no fundo, ela não está em nenhuma academia, né? Então, a maioria dos profissionais são conectados à imprensa. Na arquitetura, como você estava dizendo, não. Na arquitetura, a gente tem pouca gente. O Guilherme é um dos que está mais identificado com a mídia, mas ele tem o pé na academia. O Gabriel Kogan também não é professor, ele é professor de cursos livres, mas não é professor acadêmico, e escreve com frequência na mídia, então ele é alguém que está mais do lado da mídia. Mas a gente tem vários outros que estão muito mais só conectados na academia. De fato, a nossa área tem esse viés duplo, e acho que isso só enriquece o processo, mesmo porque os embates na discussão, né, que sempre são muito ricos para nós, podem ser muito ferozes, mas são muito ricos. Acho que todo mundo sai enriquecido dos debates internos que ninguém tem contato, mas que uma área alimenta a outra, né? No fundo, porque quem está na academia não acompanha o dia a dia da produção do que está acontecendo, né? Está muito mais conectado à história, está muito mais conectado à teoria, né? Então não está presente naquilo, no up-to-date, naquilo que está acontecendo. Então tem mais, o pessoal da academia tem um pouco mais de dificuldade de mapear essa produção, mas não tem dificuldade de eleger quem se destacou realmente. Legal. Né? E como vocês podem ver na nossa conversa, os premiados também extrapolam aí as fronteiras, né? O que a gente imaginaria o premiado de arquitetura. Vocês podem ver que tem muito mais do que construção, muito mais do que projeto, ou mesmo projetos com participação de arquiteto, o que torna essa premiação bastante rica. Quem quiser saber sobre os premiados, pode acessar o site da revista Monolito e também adquirir o anuário de 2016, que a Monolito publica anualmente, um anuário das obras que foram referência naquele ano. E esse adendo, esse anexo que a gente está vendo aqui, faz parte desse anuário para quem quiser conhecer mais a fundo, né, Fernando? Isso, a gente conseguiu fazer esse anexo a partir de um edital cultural oferecido pelo CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Então, a gente conseguiu publicar esse anexo. Mas, para ter informações, para o público ter informações, porque isso está sendo distribuído gratuitamente, mas, enfim, a distribuição está toda comprometida já em locais definidos, nos locais que a gente está fazendo essas ações, mas a gente tem os vídeos, né, que estão disponibilizando na Monolito com cada um dos premiados. A gente já tem 3 no ar. Tem cada premiado, a partir da narrativa do próprio premiado, a gente tem vídeos curtos que vão variar de 5 a 10 minutos, com cada um deles falando sobre o projeto, sobre a carreira, depende de cada prêmio, né? Muito legal. Legal, obrigada mais uma vez por ter vindo. Obrigado, Mariana, pelo convite. Imagina. Obrigada por você que ficou assistindo e até o próximo Veja Entrevista.